Opa, aqui é o Daniel Geraldini e eu acabei de voltar de uma turma do curso de loteamentos. E lá, conversando com os alunos, eu percebi que uma dúvida muito frequente entre aqueles que estão começando agora é como começa o processo de um loteamento? Qual é o primeiro passo para fazer um loteamento? Muitas vezes, esses alunos já têm uma propriedade ou então a família tem uma área e ele está pensando em desenvolver um projeto, desenvolver um empreendimento ali em cima. Então, lá no curso a gente vê muita coisa, faz muita análise, faz muita viabilidade, mas resumindo, qual é o primeiro passo para fazer um loteamento? E é o seguinte, grande parte do que acontece em um loteamento acontece somente a nível de documento. Não tem nenhuma alteração física naquela propriedade, mas a gente tem que fazer uma série de desembaraços, a gente tem que resolver a matrícula daquela área para poder fazer um loteamento dentro da matrícula dessa área. Muitas pessoas chamam esse processo de regularização. Então você precisa fazer a regularização da matrícula deste imóvel. Muitas coisas podem estar acontecendo e eu não consigo entrar dentro de todas as possibilidades. Mas a primeira coisa é que essa propriedade precisa estar no nome de uma pessoa que esteja apta para fazer este empreendimento. Essa pessoa precisa estar viva e não pode ter nenhum processo jurídico. Então, se essa área é objeto de um inventário, esse inventário precisa ser resolvido. Se a pessoa que é proprietária dessa área está com um problema na justiça e esse processo da justiça foi averbado na matrícula deste imóvel, esse problema também tem que ser resolvido. Mas qual que é o caso mais comum? O caso mais comum é que essa propriedade ainda é considerada como sendo zona rural. Ela ainda não está sendo considerada como zona urbana na matrícula. O documento mais importante que a gente precisa para fazer um loteamento é a certidão de matrícula. Então, o nosso foco é resolver exatamente esse documento, a certidão de matrícula. Então, o primeiro passo é resolver essa questão. A sua propriedade precisa ser uma propriedade urbana na certidão de matrícula. E aí, então, a gente entra em duas possibilidades. A primeira possibilidade é se a prefeitura já fez a expansão do perímetro urbano e considera aquela sua propriedade como sendo uma zona urbana. Existem três possibilidades previstas lá na Lei Federal 6766. É uma zona urbana, zona de expansão urbana ou uma zona de urbanização específica. Em resumo, o que isso quer dizer é que a Prefeitura Municipal precisa considerar aquele trecho de área, aquela sua porção de terras, precisa considerar essa área como sendo dentro da administração municipal. Aquela área precisa ser urbana. Então, se a Prefeitura já fez essa expansão de perímetro e já considera essa área como sendo urbana, você precisa ir até a Prefeitura e solicitar uma certidão chamada Certidão de Limites e Confrontações. Essa certidão vai atestar que a sua propriedade é urbana. Depois a gente vai seguir para as próximas etapas. Mas ainda existe a possibilidade de a prefeitura não ter feito essa expansão ainda. Então, neste caso, você vai ter que pleitear junto com o secretário de Planejamento ou secretário de Desenvolvimento a expansão do perímetro urbano. E aí é o seguinte, se essa prefeitura onde você tem essa área tem menos de 50 mil habitantes, muito provavelmente eles ainda não têm um plano diretor. Então toda essa conversa vai ser mais fácil. Agora, se essa cidade tem mais de 50 mil habitantes e tem plano diretor e o perímetro urbano é regulado pelo plano diretor e não por uma outra lei complementar, então aí vai ser uma coisa bem mais difícil, porque a revisão do plano diretor acontece somente a cada 7 anos e você tem que negociar com muitas pessoas, você tem que discutir esse assunto com muitas pessoas e vai ser um problema um pouquinho maior de ser resolvido. Mas resumindo, ao final do processo, tendo plano diretor ou não, o que você precisa é que o município cresça o perímetro urbano, incluindo a sua propriedade dentro deste perímetro. E aí, quando isso acontecer, você vai precisar daquela certidão, uma certidão de limites e confrontações. Essa certidão vai atestar que sua propriedade é de fato urbana, reconhecida como urbana pelo município. O próximo passo é pegar essa certidão e abrir um processo no INCRA. E esse processo é chamado de descaracterização do imóvel rural. O objetivo disso é alterar o cadastro lá no INCRA para que eles parem de cobrar o ITR, que é o Imposto Territorial Rural.
Esse é um processo que é relativamente simples, mas é demorado. O INCRA pode demorar 30, 60 dias para te responder com uma pendência e quando você atender a pendência, o processo começa a contar novamente. Então, é demoradinho, mas não é tão complicado assim de fazer e logo você consegue uma certidão falando que você concluiu esse processo lá no INCRA. Agora, a gente entra na nossa última etapa. Você vai pegar esse documento que você recebeu do INCRA e vai levar no cartório de registro de imóveis e fazer o registro dessa alteração. Então, a propriedade ela vai deixar de ser rural e passar a ser urbana nesse documento que importa para a gente, que é a certidão de matrícula. Quando esse registro for finalizado, então você terá tudo pronto para iniciar o processo burocrático de um loteamento que a gente viu lá na Lei Federal 6766. Você vai poder prosseguir com o rito administrativo. Tudo administrativamente falando, né, tudo burocraticamente falando, começa a partir dessa certidão de matrícula pronta. O que é uma certidão de matrícula pronta? É um imóvel que não tenha nenhum problema jurídico, de uma pessoa que não tem nenhum problema jurídico, e esse imóvel é urbano. Agora eu acho que é interessante reparar que agora sim, né, depois de tudo isso que eu expliquei aqui, você pode iniciar o processo burocrático. Mas existem uma série de ações que você já poderia estar fazendo desde o início, que é assim, analisando quem será seu público-alvo, contratando um levantamento topográfico, a partir do levantamento topográfico, contratando uma equipe de projeto, ir desenvolvendo a concepção do projeto. Quer dizer, o que eu estou falando aqui é que, apesar de existir um primeiro passo, que é esse primeiro passo de regularização do imóvel, existem um monte de outras coisas que caminham paralelas com esse assunto. Então, assim, é um primeiro passo, é uma coisa que tem que ser feita para o desenvolvimento burocrático, para resolver os documentos daquela área. Mas, ao lado disso, você já pode ir fazendo tudo isso. Já pode fazer levantamento topográfico, já pode analisar o público-alvo e já pode iniciar o desenvolvimento dos projetos. Bem, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você tem alguma dúvida sobre loteamentos, deixa um comentário aqui ou então me manda um e-mail e eu te encontro num próximo vídeo.